primeiro dia da semana, vir à sua casa para louvar e bendizer o seu nome. Vamos estar bem. Senhor, nosso Deus Pai, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Tu que és o grande eu sou, tu que és nosso Pai Celestial. A ti iremos entregar as primícias neste primeiro dia da semana, Senhor, que o nosso louvor chegue como um louvor fragrante diante do teu altar, Senhor. Aceita a nossa adoração, Senhor. Aceita a gratidão do nosso coração, Senhor. Entregamos este culto, Senhor, exclusivamente para a tua honra, a tua glória, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade de cada coração aqui presente, Senhor. E que possamos sair daqui, deste lugar, mais cheios de ti, Senhor. Diferentes do que como entramos. Que realmente, Senhor, os nossos lábios, Senhor, sejam sempre para ter uma palavra de graça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos, não só cada dia, mas a cada momento, a cada segundo, precisamos de ti, Senhor. Realmente guia nossos passos, Senhor, e sobretudo, Senhor, refreia a nossa língua, Senhor. Ajuda-nos a ser o sol da terra, Senhor. Possamos, Senhor, saber estar neste mundo, Senhor, para poder fazer a diferença, Senhor, como tu, através do teu Filho, fizeste um dia, quando o mandaste a esta terra, Senhor, a padecer por nós, a ir a uma cruz, a verter o seu sangue por cada um de nós e por toda a humanidade, Senhor, que todavia ainda não te aceita, Senhor. Pai, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão da tua palavra. Sabemos que ela não é difícil, Senhor, mas sim abre os olhos do nosso entendimento e ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a compreender mais e melhor, porque te queremos conhecer. E para te conhecer, temos que conhecer a tua palavra, Senhor. Ela é a tua voz, ela é o nosso guia, ela é a nossa lâmpada, ilumina o nosso caminho. Obrigado, Pai. Abençoa por este culto, para a tua honra e glória, Senhor, e que tudo realmente seja para agradecimento do teu santo nome. E te pedimos tudo, agradecidos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos então ao primeiro cântico. É um hino muito antigo. Eu creio que todos nós conhecemos cada bênção. A bênção não é só vir à casa do Senhor. A bênção é diária. Mas também, se nós queremos ter bênçãos, também temos que dar alguma coisa ao Senhor. Damos tanta coisa ao mundo e ao Senhor, o que damos? E sabe o que é que o Senhor quer de nós? Tempo. Porque Ele é o Senhor do tempo. E nós temos tempo para tudo. E temos tempo para lhe dar toda a honra, toda a glória que Ele merece. Mas não só hoje. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 365 dias por ano. Vamos lembrar-nos das bênçãos que o Senhor dá, dos benefícios que nos dá cada dia. Amém? Quando vos assalta alguma provação, quando desfalece o vosso coração, as mercês divinas vos convém lembrar, e convém as bênçãos do Senhor contar. Cada bênção nos convém lembrar.
sua graça Cristo vos dará. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ouço mais, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Bênçãos tendes recebido muitas já, forças amizades Ele tudo dá, mas ainda bênçãos de maior valor vos dará mais tarde o vosso Salvador. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ouço mais, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Diz assim: bênçãos tendes recebido muitas já. Muitas que nós já nem nos lembramos delas. Se calhar nem nunca reparámos que foi uma bênção na nossa vida. Forças para trabalhar, forças para vir à casa do Senhor, forças para o louvar, amizades. Ele tudo dá. Ele tudo dá, porque a sua palavra diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A vida do crente é pautada no equilíbrio. E o Senhor nos dá esse equilíbrio. O Senhor nos dá o livre-arbítrio, é assim que se diz, para podermos escolher. Diz que não podemos escolher a nossa família, mas podemos escolher nossos amigos. E a palavra de Deus diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Possamos realmente entender estas coisas que a gente às vezes não liga, mas isto é muito importante na vida do crente. Ou seguimos Deus, ou seguimos Mamon. Mamon que é riquezas, é poderio financeiro. E muito mais, porque infelizmente o diabo oferece muito mais. Outro corinho que não está no Data Show, mas eu penso que todos nós vamos conhecer. Eu conheço desde que me conheço. Quero cantar uma linda canção. Conhecem este coro? Eu penso que não está no Data Show, mas eu encontrei no calendário que já é velhinho, já nem capas tem, mas está aqui. Estes corinhos são uma bênção. Eu acho que a igreja tem que voltar aos caminhos antigos. Devemos procurar andar nas veredas antigas, como diz a palavra do Senhor. Porque as veredas modernas, meus irmãos, conduzem à perdição. Diz assim: quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que a minha vida mudou. É Jesus o Senhor. É Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. E só nele encontrei essa paz que busquei. E só nele encontrei felicidade. Amém? Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que a minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus
tirei esta foto que eu vi na internet. Diz aqui, Inário Luterano. Vocês sabiam que a Igreja Católica anda a cantar os nossos corpos? Vocês sabiam que a Igreja Católica está a passar-nos a perna? Não importa que isto está a ser filmado. Eu faço questão. É uma vergonha. É uma vergonha para o mundo cristão. Cristão evangélico. Sermos passado a perna. Custa passar em certos lugares em que a idolatria ainda persiste e ouvir cantar estes corinhos. O mestre que andou na Galileia, põe a mão na mão do meu Senhor e acalma o mar. Amor tão grande e sublime, e mundos. E nós continuamos a marcar passos. Há outro coro que eu também aprendi, de pequenino, e penso que alguns dos irmãos também aprenderam. Diz assim: olho em tudo e sempre vejo a ti. Tu estás no céu, na terra, onde for. Em tudo o que me acontece, eu sinto o teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível eu não crer em ti. É impossível eu não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Ele é o nosso ideal, irmãos. Aprendamos a viver como Jesus viveu. Ontem, falando com a irmã Alzira, diz ela, uma cançãozinha que dizia assim: amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou, louvar como Jesus louvou, orar como Jesus orou. E sabe com quem é que eu aprendi esta cançãozinha? Este corzinho? Com uma senhora da Igreja Católica. Eu era pequenino. E se nós não fizermos isto? Se nós rejeitarmos cada dia a voz do Senhor, porque estamos a rejeitar a voz do Senhor, irmãos. É uma pena nós virmos à igreja, à casa do Senhor, a igreja, vir à casa do Senhor, e encontrar 2 irmãos aqui para oração. Encontrar 4 irmãos para o estudo bíblico. Vocês não querem aprender mais da palavra de Deus? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Tanto corta a entrar como corta a sair, irmãos. Não pense que isto é uma brincadeira, irmãos. A vinda do Senhor está próxima. É impossível eu não crer em ti. É impossível viver sem ti. Olho em tudo e sempre vejo a ti. Estás no céu, na terra, onde for, e em tudo que me acontece, eu sinto teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo. Olho em tudo e sempre vejo a ti. Estás no céu, na terra, onde for, e em tudo que me acontece, eu sinto teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor.
impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Maravilhoso é eu crer em ti, maravilhoso é poder te encontrar, maravilhoso é fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Amém. Seu louvado seja o teu nome. Aleluia. É impossível fugirmos. É impossível escondermos. Ele está em todo lado. Ele é o Senhor nosso Deus. O Salmo 103, versículo 2 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O versículo 1 diz: bendiga minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. E tudo o que há em mim. Não é só um bocadinho. E tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Se nós queremos ser santos, se queremos caminhar para a santificação, temos que acompanhar os passos de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não podemos ficar sentados em casa. Não podemos ficar a olhar para o pantano, como se costuma dizer. Temos que acompanhar a Pai e Graça, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque o Evangelho de Cristo não para. Glória a Deus. Aleluia. O Salmo 90 e o versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Amém. A minha outra tradução diz para que tenhamos um coração como sabedoria. A sabedoria que Deus nos dá. Amém, Jesus. Aleluia. Para guiar os nossos passos a cada dia. Eu não estou zangado com os irmãos, não pensem que é isto. Simplesmente o Senhor continua a tocar à porta. E sabemos que o Senhor está prestes para voltar. E Ele quer levar a sua igreja. E Ele quer que nós vigiemos. E quer que nós oremos. E quer que nós sejamos prontos para ser arrebatados e ser levados com Ele. É assunto sério. Amém. Este corno, eu sei que vocês sabem, quebra corações. Não é quebrar o gelo. O gelo está quebrado. Nós somos irmãos na fé. É quebrar o nosso coração. Diariamente. Amém. Ao Senhor. Diz, a começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como Tu és em nós. E onde houver frieza, que haja amor. E onde há ódio e rancor, que haja perdão. Para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Amém. Amém? Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim. Começar em mim,
Faça esta oração. Muito simplesmente. Sinta o poder do Senhor na sua vida. Nós não somos perfeitos, só o Senhor é perfeito. Por isso Ele quer que nós caminhemos rumo à perfeição. Vou pedir a um irmão ou uma irmã que sinta da parte dos senhores, nesta hora, levar a sua voz ao toda a sua graça como oração. Pai, em nome de Jesus, nós somos tratados por este privilégio que temos de estar na tua presença no nome de Jesus. Porque realmente, Senhor, nós precisamos arrumar, Senhor, à perfeição, Senhor. E essa perfeição, se nós alcançamos, Senhor, realmente estando em comunhão contigo, Senhor, perseverando na tua palavra, Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consolador da nossa fé, Senhor. Nada somos e nada temos, Senhor. Quebra os nossos corações, Senhor. Limpa as nossas mentes, os nossos ouvidos, Senhor. E que nesta manhã, Senhor, nós possamos estar atentos à tua voz, Senhor. E possamos, Senhor, realmente ouvir, Senhor, com ouvidos espirituais, Senhor, aquilo que tu queres falar aos nossos corações, Pai. Ó, Senhor, que nenhum de nós saia daqui como entrou, mas saia, Senhor, transformado, quebrantado, Senhor, e cheio da tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala connosco nesta manhã, Senhor. Abençoa-nos, visita-nos, Senhor. E que o teu Espírito Santo que está aqui no nosso meio, Senhor, toque em cada um de nós, Senhor, toda a liberdade. Fala, Senhor, e usa, Senhor, o teu servo para entregar a tua palavra, Senhor. Unge a sua vida, Senhor. Amém. E que ele possa, em nome de Jesus, ser usado por ti, Senhor, para que tu possas realmente falar a cada um de nós, Senhor. Fica connosco, Senhor, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu tinha mais um corinho, mas a hora está aumentada. Vamos dar ouvidos, tanto espirituais como carnais, à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é sempre nova cada manhã. Tem algo para cada um de nós. Pois, que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor. Eu não sei se por conhecimento, propósito ou não, mas creio que neste momento o Emmanuel dizia: onde há frieza, que haja amor. Se não falhou a minha boa audição, que graças a Deus que já ouço bem, embora o Corinho diz: onde há tristeza, que haja amor. O que eu fico tão frio, e o Manuel falou aqui: onde há frieza, que haja amor. Muito rapidamente. Há alguém que pensa assim: o café deve ser servido ou quente ou frio, morno. E a palavra do Senhor diz, na sétima igreja do Apocalipse, a igreja que nós queremos ser a igreja dos últimos tempos, visto de uma forma à luz da Bíblia, queremos nós, que é o tempo em que nós estamos a viver, diz a palavra: oxalá que fores frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te pela boca. É verdade.
Não é um pastor que diz isso. Foi João que escreveu, mas creio que foi o Senhor que disse a João: escreve isto à minha igreja. Por isso, se é frio, já está frio, já não há nada a fazer. Se é morno, espere pela volta. Se é quente, graças a Deus. E é por isso que a Bíblia diz: sede fervorosos no Espírito. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja viva. Não é uma igreja morta. É uma igreja viva. Porque Jesus ressuscitou. Ele enviou o Consolador amado. E é o Espírito Santo que tem esta missão de nos fazer lembrar e também falar de coisas novas. É isso que o Senhor disse. Ele vos fará lembrar todas as coisas. Todas as coisas. Nós viemos à casa do Senhor. Viemos à casa do Pai com o propósito dos nós. E digo-vos, não há pouco dos homens que estão disso, eu não estou zangado com os irmãos. Mas digo-vos uma coisa, meus irmãos: quem está na frente do trabalho, não é o pastor já não, esqueça. Mas quem está na frente da obra chora muito por ver que a igreja do Senhor cada dia esfriando. E o Senhor Jesus disse, à medida que se for aproximando o grande dia, e esse grande dia vai ser muito breve. E Jesus disse: porventura deixarei você já fé na terra? E a Bíblia diz que sem fé é impossível. E a fé, meus amados, só vem por ouvir, e não é o ouvir a televisão. A fé vem por ouvir, não é o ouvir, desculpem, que vos diga que eu sei que há muitas bênçãos que nós hoje podemos ir procurar no mundo da web, porque há lá muita partilha da palavra, e graças a Deus por isso, mas não é por ouvir a internet. É por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Não é para ouvir o pastor José Maria, não é para ouvir os diáconos que vão trazer a mensagem, e perdão agora a minha expressão para com o meu querido e amado pastor Ensino, não é para ouvir o pastor Ensino, é para ouvir a palavra de Deus. Amém. Porque já falei do meu querido e colega na obra, não é colega na profissão, é colega na obra do Espírito, na obra que o Senhor começou na cruz do Calvário. Meu querido, tem toda a liberdade e, uma vez mais, usar esta expressão: a casa é do Rei. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãos. Graça, paz, amor. Antes de mais, quero também só comunicar, sejam os irmãos da igreja, alguns até parece que relembram, não sei quantos, não se esqueça de mandar um abraço para a igreja, lá dos irmãos que eu quase sempre comunico que vêm no carro. Portanto, trago para os irmãos então um abraço apertado, lá dos irmãos da igreja de Deus. Bem, nós, para voltar também um pouco a um corinho, nós conhecemos aquele corinho, o andar frieza, não conhecemos por andar tristeza. Este coro é a única diferença de letra. E o andar frieza. E nós estamos a falar de frieza, hoje ouvimos já em Posto tocou, e porque é uma advertência bíblica. O pastor Zé Maria falou, ainda há bem pouco tempo preguei sobre esse assunto também, aquele texto do Apocalipse, e realmente é o que nós sentimos, muita frieza, muita comunicação com o mundo. Mas, meus amados irmãos, nós para isso é que estamos aqui.
é que nos reunimos para voltar a ouvir a palavra, para voltar a carregar as baterias, entre aspas, para voltar a ouvir dizer, é o Senhor em que devemos seguir, porque só o Senhor é o nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Pedro tem uma expressão curiosa, agora falta uma palavra, também não vou agora procurar, em que ela diz que está a advertir, como já antes tinha feito, ou como já as pessoas sabiam e já ouviram. Muitas das vezes temos a sensação, e isto às vezes acontece, é que vimos à igreja, tem que ser, todas as vezes temos que ouvir uma super pregação, uma pregação espetacular, e muitas das vezes não é assim. Nós podemos vir à igreja e ouvir quase, passo a expressão, não é? As mesmas coisas. Porque a palavra de Deus é mesmo isto, nós temos que estar sempre a ser relembrados, a relembrar a palavra, para quê? Para que quando sair daquela porta, nós sabemos qual é a nossa posição, sabemos qual é o nosso lugar, e que não é misturar com o mundo, porque nós somos filhos do Todo-Poderoso, nós somos filhos de Deus, devemos aí saber que realmente maior é aquilo que está connosco do que o que está no mundo. Meus amados, eu hoje peço, não vou falar, vou falar também, agora vou transferir as minhas palavras, digamos assim, vou agora direcionar um pouco mais para aquilo que realmente quero transmitir aos amados. Também não é uma palavra que se esteja a ouvir todos os dias, não é uma palavra que, creio eu, felizmente, não seja necessário ouvir todos os dias, mas de vez em quando é preciso relembrar, eu estive muitas semanas a preparar esta mensagem, cerca de 3 semanas a preparar esta mensagem, porque de repente senti algumas dúvidas pela interpretação incorreta do texto, que se trata de Samuel, 1 Samuel 28, e então é sobre este assunto que eu quero transmitir e quero falar. É possível, o título, é possível os mortos comunicarem com os vivos? Nós vamos ler, em primeiro lugar, uma passagem que se encontra, esta mais pequena, para que os irmãos não estejam tanto tempo em pé, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 a 12, vai ser esta leitura inicial e depois iremos a Samuel. Deuteronômio 18, 10 a 12. Diz a palavra: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem arroeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulta o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Até aqui a palavra do Senhor. Portanto, os irmãos já estão a ver qual é o tema e agora eu vou ler, peço para os irmãos acompanharem, claro, em 1 Samuel capítulo 28. Este é um assunto que tem gerado muitas dúvidas e muitas perguntas. Vamos analisar de forma séria, para que não fique qualquer dúvida, ou nem a mais pequena dúvida, não é? Porque a Bíblia dá-nos respostas lúcidas, dá-nos respostas concretas e objetivas principalmente sobre este assunto. O propósito será sempre de ensino e de esclarecimento. Nós vemos na palavra de Deus que o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Então é de vital importância, de grande importância, o ensino e estudo para afastar toda a heresia, toda a má interpretação. Então vamos ler este texto, em 1 Samuel, capítulo 28. Peço um pouco de paciência aos irmãos, a leitura ainda é extensa. Isto é uma mensagem, isto é quase um estudo, daria para, mais do que uma vez, para tentar compactar o máximo, para levarmos pelo menos o essencial. Sucedeu naqueles dias
1 Samuel, capítulo 28. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saúl tinha desterrado os adivinhos e encantadores. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou Saúl a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saúl o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saúl ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu. Até vemos aqui uma situação de oração não respondida. Mas mais para a frente vamos ver. Então, perguntou Saúl ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por nem por profetas. Então disse Saúl aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saúl se disfarçou, vestiu outras roupas, e foi ele com ele os dois homens, e de noite vieram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes que o que Saúl fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher, Samuel gritou em alta voz, e a mulher falou a Saúl, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saúl? E o rei lhe disse: não temas, porém o que é que vês? Então a mulher disse a Saúl: vejo deuses que sobem da terra. A mulher disse a Saúl: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saúl que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saúl: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saúl, muito angustiado: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem por ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: eis que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito o teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não me deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Meleque, por isso o Senhor te fez hoje isso, e o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saúl caiu, estendido por terra, grandemente temeu, por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saúl, e vendo que estava tão perturbada, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porém um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força, para que te pôres a caminho. Porém, ele recusou e disse: não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz. Ele levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher
Em casa, uma bezerra cevada se apressou a degolar, e a tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saúl e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Meus amados, então, existe este texto bíblico que descreve que Saúl consultou uma feiticeira. Nós aqui vimos ali no verso 7, buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Aqui não há dúvidas. A quem Samuel consultou. Desculpem, a quem Saúl consultou. Se eu trocar os nomes, às vezes é Samuel, e posso trocar os nomes. Então surge a pergunta: é possível os mortos comunicarem com os vivos? Nos nossos dias tem-se verificado então um grande aumento do ocultismo e do satanismo. Aliás, a indústria cinematográfica está saturada destas doutrinas. E está sempre a lançar e a colocar as suas doutrinas, os seus princípios, o mundo do anticristo, o mundo do espírito do anticristo, e está sempre a embebedar, digamos assim, a alimentar as pessoas. É por isso que ainda hoje ouvimos, é preferível ouvir a Bíblia, é preferível ouvir a palavra do que ouvir a televisão. Também neste particular. Eu quero destacar que a necromancia é alma do espiritismo. Feitiçaria, está tudo relacionado. Então, ao lermos este livro, ao lermos Samuel, vemos que Saúl foi se distanciando de Deus ao ponto de rejeitar e rebelar-se contra Deus, ao ponto de Deus não falar mais com ele. Aqui no próprio versículo 6 vemos: perguntou-se Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Já no capítulo 13, nós vemos ali que houve que da parte de Saúl ele não teve o cuidado, ele não soube esperar, e tomou uma iniciativa de fazer o papel de sacerdote. Quando Samuel chegou, o que é que tu fizeste? O que é que tu foste fazer? Ele foi devastado. Eu até escrevi aqui: cuidado com as atitudes de tomar o lugar que não lhes pertence. Nós temos de ter cuidado. Tomar o lugar. Ai, fulano não está. Cuidado. Temos de ter muito cuidado. Saúl foi repreendido por isso. E ali no capítulo 15, recebeu de Deus para eliminar os amalequitas. E o que é que ele fez? Ele poupou o rei, poupou os rebanhos. E quando Samuel chamou a atenção, ele não reconheceu o seu erro e nem conheceu o seu pecado. E ele foi desobediente. E mesmo neste contexto, nós vemos que a desobediência, aquele que comete o pecado da desobediência, é como o pecado da feitiçaria. Então, o problema de Saúl já começou lá atrás. Começou antes. Agora Saúl está numa batalha. Davi está a fugir. Ele vivia no território dos filisteus. Ele estava lá como um asilado político, digamos assim. Saúl estava sempre a perseguir. Ele acabou por ir para lá e até esteve lá bastante tempo com eles. Os exércitos estavam acampados e Saúl estava muito aflito. E então, no auge do seu desespero, ele procura uma necromante. Ele que havia expulsado todas os necromantes, mulheres ou não, ele resolveu buscar uma necromante, uma adivinha. Mas, amados, isto é um pecado deliberadamente. Procurar os médios é aberração para Deus. Já vimos em Deuteronômio. Procurar a feitiçaria, ou alguém que consulte os mortos. E porquê? Porquê que Saúl fez isto? Porque Saúl estava falido, estava morto espiritualmente. Vemos no verso 6, consultou-se Saúl ao Senhor e o Senhor não lhe respondeu. E porque Deus não o respondeu?
Porque Deus lhe tinha rejeitado. Deus tinha-o rejeitado. Esta é uma situação terrível. Deus ter de entregar o homem a si mesmo. Nós vemos em Romanos, capítulo 1, que Deus entregou o homem às suas próprias paixões, aos seus próprios caminhos. Porquê? Porque o homem assim o quis, assim o desejou. Saul perdeu o temor de Deus quando ele disse àquela mulher que não lhe aconteceria nada. Ele estava a tomar o lugar de Deus. Ele estava a dizer: agora quem manda sou eu. Cuidado, é muito grave. Ele disse: eu juro pelo Senhor. Dizer isto contra a vontade do Senhor é uma loucura, demonstra rebeldia e falta de temor. Eu juro pelo Senhor. Ele já não podia fazê-lo pelo Senhor. Muito mais que era algo em desobediência ao Senhor. Vamos analisar a situação de Saul. Para analisar se seria possível Samuel lhe aparecer. Ele, no verso 11, diz-lhe: faze-me subir, Samuel. Pelos pecados constantes de Saul, Samuel foi-se afastando também dele. Saul tinha-se afastado de Deus e Samuel foi repreendendo, foi-lhe dando as direções, as palavras de Deus, e ele viveu-se, e Saul foi-se afastando de Deus. Samuel também aconteceu com ele, não é? Samuel se afastou dele. Agora Samuel morto, seria possível aparecer a Saul? Se Deus não lhe respondeu por profetas, iria Deus enviar um que já morreu para lhe responder? Diz ali no verso 6, não lhe respondeu nem por sonhos, nem por profetas. Então não respondeu por profetas vivos e ia responder por um que já morreu? Iria Deus ceder aos caprichos de um homem que na sua loucura buscou a feitiçaria? Iria Samuel pecar contra Deus depois de morto? Quando em vida foi irrepreensível, Samuel foi um homem, uma conduta irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito que quando um filho de Deus morre, entra na glória. Amém? A Bíblia interpreta-se a si mesma, nunca pode negar-se. Portanto, este Samuel, para se entender, ou para entendermos bem, é fruto da imaginação louca de Saul. É um demónio que se apresentou como sendo Samuel. Penso que não será preciso repetir. Mas se calhar a mensagem vai repetir este princípio, este pensamento. Este é um falso Daniel para enganar os homens. Nós em Lucas 16:26 diz que há um grande abismo entre nós e vós, entre os vivos e os que morrem. Ninguém pode passar de um lado para o outro. Não pode acontecer. No verso 14, vemos: entendendo Saul que era Samuel. E ele entendeu. Nada mostra que realmente o era. A partir daqui, então, Saul estabelece, entabela-se esta conversa com a necromante a pensar que está a falar com Samuel. Quando inicia o versículo no 15 e diz: Samuel disse a Saul, é o suposto Samuel, não era nada mais nem nada menos do que um demónio. Vejamos bem o que está a acontecer. Saul diz: Deus fala comigo. Deus não fala comigo, nem por profetas, mas como eu quero. Deixem-me usar estas pessoas. Mas como eu quero falar contigo. Eu te chamei e te fiz subir. Para quê? Para me orientar. Será isto possível ser de Deus? Será isto possível ser de Deus? Eu creio que é um redondo não. Ninguém tem dúvidas que não. Saul perdeu a lucidez, o raciocínio espiritual. Saul queria que Samuel pecasse contra Deus. Uma loucura. Os necromantes eram mortos
esta prática sempre foi abominável a Deus. Iríamos agora a Deuteronômio, mas já lemos este texto. A crença que foi, isto só para que alguns, porque há pessoas bem intencionadas que acreditam que realmente Samuel apareceu mesmo. E que foi ele mesmo quem falou. A crença que foi um demónio que apareceu a Saul e a não ser Samuel, e não era mesmo Samuel, era um demónio, já era defendida pela maior parte dos pais da igreja e foi defendida por alguns reformadores, como Martinho Lutero, Calvino, entre muitos outros. Vamos ver argumentos à luz da Bíblia contra a necromancia. Estou a correr. Os irmãos, peço que tomem de coração, peço paciência, mas isto acho que é um assunto muito sério. Porventura alguém imaginar, porventura alguém acreditar, porventura dizer, Deus permitiu que tal coisa acontecesse, é uma loucura. Vai contra a própria palavra de Deus, vai contra a própria vontade de Deus. Para Deus tudo é possível, sim, segundo a sua vontade, não segundo a vontade de homens desobedientes, é ou não é? Que preferem fazer os seus próprios caprichos. Por favor, para Deus tudo é possível segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Sim ou não? Estamos de acordo? Amém. Graças a Deus. Estamos de acordo. Vamos ver então alguns argumentos. Aqui vou tentar encontrar, se calhar, resumir um pouco mais, se calhar passará algum ou outro, talvez com menos importância. Eu acho que são todos importantes, mas vamos ver então. Os mortos, à luz da Bíblia, não se comunicam com os vivos. Até ponto assente, e nós podíamos ir então a Lucas 16, também. Eu creio que todos conhecemos esta passagem, todos, sem exceção. Podemos ler alguns versículos, para não ler este texto todo. A partir do verso, por exemplo, 23, e Noás ergueu os olhos, estando em tormentos, portanto era um homem rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro, para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: rogo-te, mandes a casa do meu pai, pois tenho lá 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também parar este lugar de tormento. Ele disse: tem lá Moisés, os profetas, ouçam. Se não ouvem um profeta que está vivo, também não, ainda com o morto ressuscite, eles não vão ouvir. Tem lá Moisés e os profetas. O que Moisés ensina em Deuteronômio 18, 10 a 12, é que a necromancia é uma maldição e é abominação. Portanto, nós vemos na lei. Nós vemos na lei o que este texto. Depois os profetas, quando vemos e os profetas, o que é que disseram? Nós temos o exemplo de Isaías 8, 19, que diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, e dentre vós não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos serão interrogados os mortos? Estes nunca verão a alma. Então vemos que, quanto à lei, vemos que tanto a lei como o testemunho dos profetas condenam a necromancia.
Em Hebreus 9:27 está escrito: o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Creio que é muito claro que os mortos não se podem comunicar com os vivos. Outro argumento: se os mortos não se comunicam com os vivos, Samuel não podia comunicar com aquela necromante e feiticeira. E mais, não podia se comunicar com aquela necromante, quanto mais que não era da vontade de Deus. Não é? Falar com Saul, Deus teria usado profetas, sacerdotes que estariam vivos. Até há um paralelo ali de Lucas, não é? Se querem, ouçam lá os profetas, ouçam a palavra de Deus, ouçam os profetas. E nós ali, aquele homem tinha que ouvir, eram os profetas de Deus, procurar os profetas de Deus. Os que estavam vivos. Fica muito claro aqui que Saul consultou o necromante, não consultou Samuel nem a Deus. Ou seja, Saul recebeu uma palavra do diabo e não de Deus. O diabo é enganador, pai da mentira. Ele fabricou ali um falso Samuel. À luz da Bíblia, terceiro argumento, à luz da Bíblia não há nenhuma mudança de atitude depois da morte. Ou seja, ninguém ímpio ao morrer torna-se santo. E ninguém santo e salvo vai se tornar rebelde. É ou não é? Samuel nunca podia pecar contra Deus. É por isso que este vai levar-nos ao pensamento de que muitos ainda rezam missas e que o homem vai para o purgatório. Isto é um ensino falso do diabo. O homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há um período de purificação. Não há um período de tentar amenizar e de tentar purificar, porque senão o sangue de Jesus Cristo não servia para nada. Mas graças a Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Samuel teve uma vida irrepreensível. Nunca, depois de morto, pecaria contra Deus. Fica claro que Samuel não poderia pecar depois de morto. Uma pessoa salva não pode se corromper depois da morte. Não pode se corromper. Segundo a Coríntios 5:8 diz que o morrer do crente salvo é que é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém? Habitar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe então purgatório. Não existe. É quando o homem parte, ou vai para o Hades, vai para a terra, vai para o inferno, ou vai para o Senhor. Filipenses 1:23 diz-nos que o morrer ou partir do crente é estar com Cristo. E isto é muito melhor. Amém. Aleluia. Amém? É muito melhor. O morrer do crente é estar com Cristo. Por que é que estamos a falar? Usei a falar destes dois versículos. Porque se Samuel estava com Deus, se Samuel estava na presença de Deus, se Samuel estava salvo, jamais poderia subir da terra. À frente vamos. Não. Então teria que descer. Não é? Teria que descer, mas não. Ele faz-nos subir, Samuel. Até nestes pormenores nós vemos que é impossível tal coisa. Samuel estava na presença de Deus. Não podia então sair de lá para atender uma feiticeira ou atender os caprichos de um rei que foi rebelde. Quinto argumento: o descanso dos sábios não pode ser interrompido. Sabe? O descanso dos sábios não pode ser interrompido. Aí agora andamos tanto para e olha, vais tanto lá abaixo à terra. Não pode ser interrompido. Bem-aventurados os que descansam dos seus trabalhos, está em Apocalipse 14. Um texto muito importante também, que nos prova que não foi Samuel nem Deus que falou com Samuel em 1 de Crônicas 10, 13 a 14. 1 de Crônicas 10, 13 a 14.
10, de 1 de Crónicas, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar e não buscou ao Senhor, pelo que matou e transferiu o reino de Davi a Davi, filho de Jessé. Nós vemos aqui, e temos aqui algumas coisas importantes. Saul morreu porque transgrediu contra Deus, porque pecou contra Deus. E contra a sua palavra, não é? Contra a palavra do Senhor. Saul também buscou a adivinhadora, a feiticeira, como quer. Vemos por este texto que o Senhor é que o matou. Nós sabemos que depois vemos que mais tarde, depois do capítulo 28, vemos que houve suicídio da parte dele e tal. Não buscou ao Senhor, buscou a necromante e não buscou ao Senhor. Este texto é muito claro. Ele não buscou ao Senhor, buscou a necromante. Buscai-me uma feiticeira, uma adivinha, porque eu quero saber o que eu tenho que fazer. Não há dúvida alguma. Por este texto fica provado que não foi Samuel que apareceu a Saul. Inclusive aqui, não, ele foi, eu tive que lhe responder. Não é assim que está escrito, eu tive que responder, eu tive que ceder, e então eu dei aquelas. De maneira nenhuma. Não é isto que este texto diz, que não consultou ao Senhor, não foi o Senhor que lhe deu respostas, não foi o Senhor que lhe deu qualquer tipo de profecia, não foi o Senhor que falou com ele. Em Gálatas 5, vemos que nas obras da carne, agora vamos ver o sexto argumento, os necromantes não são salvos. Está bem? Em Gálatas 5 vemos que nas obras da carne estão a idolatria, feitiçaria, muitas outras. Vamos lá que é uma lista enorme. E que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus que cometem tais coisas. Em Apocalipse 21:8 diz que os que seguem a feitiçaria irão para o fogo e enxofre. 22:15 de Apocalipse: de fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, etc. Eles ficam de fora. Não há dúvidas, pois não? Os solos, certo argumento, os solos estão no céu e não no abismo na terra. Verso 13, está ali que vemos que vinha subindo da terra ou do abismo. Os solos vão para o céu. Se assim fosse, Samuel teria de descer. O verdadeiro Samuel não estava no abismo, estava no céu. Agora, o falso Samuel é que subiu do abismo, porque o verdadeiro Samuel estava em cima e não em baixo. Saúl não viu Samuel, versos 13 e 14. Quando a necromante faz a descrição do que dizia ver, não nos podemos esquecer que todos tinham conhecido Samuel em Israel. Era um homem já de idade, que tinha servido ao Senhor desde a sua meninice, amém? Todos sabiam que ele usava uma capa, já sabiam que ele era um homem, diz o texto que visto subir um ancião, um homem já com uma certa idade, já faleceu com uma idade. Era muito difícil, não era muito difícil aquela mulher descrever Samuel. Então Saúl, diz o texto, que entendeu que era Samuel. O texto não diz que viu, diz que ele entendeu aquela descrição. Então, mas porventura nós não sabemos que Satanás é enganador. Ele até não consegue se transformar num anjo de luz. Sim ou não? Não diz a palavra. Ele é enganador. O que nós, passados tantos séculos, não podemos nos deixar enganar que Deus porventura pudesse ter permitido tal coisa. Nós temos que
defender a palavra, senão plantá-la, há mais joio, há mais heresias do que pureza da palavra. Quando, parece que já me perdi em termos do que estou aqui a seguir, não é? Quando vemos que Samuel disse, Samuel fez entender, entendeu que era Saúl, entendeu que era Samuel, o texto diz que não o viu. Quando vemos que Samuel disse, era a voz da necromante a falar e a imitar a voz de Samuel. Aliás, que defendem, há quem diga que em termos da palavra original tem a ver com ventrículo, eu acho que ventrículo, uma arte, ventricologia, não sei muito bem. Uma coisa que as pessoas, agora, eu não escrevi a palavra e sou capaz de estar a confundir com um órgão do corpo humano, não é? Mas é uma palavra assim, e que a pessoa usa um boneco e faz quase que sem falar, e o boneco dá as vozes que a pessoa quiser. Este era um princípio já do espiritismo da feitiçaria. Isto é dos princípios. Depois esta prática saiu um pouco, separou-se um pouco e voltou para a cultura, e voltou para o divertimento, e há pessoas que até são muito bons nisso, a fazer coisas que distraem o povo, mas nós temos que ter cuidado com as distrações. Mas vamos avançar, quando vemos esta palavra disse, tem a ver com a origem dessa expressão e dessa reflexão. Ora bem, vemos então que era a necromante a falar e imitar a voz de Samuel. Uma última questão. Os necromantes, as profecias de falso Samuel não se cumpriram. Elas não se cumpriram. Amanhã estarás tu e teus filhos comigo. Há vários textos, só lendo, que mostram que não foi no dia seguinte. Passaram alguns dias só depois Samuel morreu. Segunda coisa, não foram os filisteus que mataram Saúl. Foi o Saúl que se suicidou e seguiu aos olhos de Deus. Foi o próprio Deus, como vimos lá em Crónicas, não é? Foi Deus que permitiu. Nunca foi Saúl, os filisteus que o mataram. Não foram os filisteus que mataram Saúl. A profecia também diz: tu e teus filhos estarão comigo. Não morreram todos os filhos. Quando diz todos os teus filhos, não morreram todos os teus filhos. Não morreram todos os filhos de Saúl. Morreram Jonatas, Abi, Nadab e Melquisedeque. Não morreu Isbonet, Arnó e Tigozete. Então, todos, quando isto morreram os teus filhos, não morreram os filhos. Morreram só 3. Depois, parece que avancei aqui quando diz amanhã estarás tu e teus filhos comigo, amanhã, vamos ver. Este amanhã a que se refere? É o amanhã futuro? Não, mas isso não é profecia nenhuma. Porque se nós futuro, daqui por uma semana, 2 ou 3 dias, morrer, isso não é profecia nenhuma. Porque sabemos todos que temos que morrer, certo? Agora, se se referir amanhã, e hoje é domingo, amanhã é segunda, e o amanhã é antes de terça, então nós vemos que essa profecia então não se cumpriu, porque passaram alguns dias. E este pormenor aqui eu quis reforçar, está bem? Essa profecia já falhou quando disse o amanhã. Isto foi a primeira. Depois temos então que não foram os filisteus que mataram Saúl. Quando diz, tu e teus filhos estarão comigo, já vemos aqui que a profecia não se cumpriu. E nós podemos ver que quando a profecia não se cumpre, a profecia não é de Deus. As profecias têm que se cumprir na íntegra. Porque senão não são profecias de Deus. E agora, mesmo para terminar, diz, estarão comigo.
e estarão comigo. Tu e teus filhos e estarão comigo. Para estarem como Samuel, pelo menos no que diz respeito a Saúl, teria de ter sido salvo e arrependido. Mas nada mostra no relato bíblico que este homem se tenha mostrado qualquer tipo de arrependimento. O que nós vemos é que este homem se suicidou com a vergonha, porque estava sem Deus, porque a sua vida não fazia sentido, enfim, porque sentia-se destruído, derrotado, e foi de consultar uma necromante. Não vemos nele qualquer tipo de arrependimento. Logo, Saúl não foi para junto de Samuel nem de Deus. Certamente aqui houve uma verdade. Eles estarão com o demónio. Aí houve uma meia verdade. Realmente ele poderia estar com o demónio. Mas quer, no que diz respeito a Samuel, eu não acredito, eu não creio, e eu creio que muitos têm sido enganados. E o Espiritismo fazia muito as suas doutrinas, alicerça-se muito neste capítulo. Não sei se os irmãos sabem, mas o Espiritismo usa textos da Bíblia. Usa textos da Bíblia. Eles usam a Bíblia. Coisa complicadíssima. Se calhar os irmãos não sabem, eu nunca fui a nenhum, mas sei que eles usam. Eles usam, invocam, referem-se a textos da Bíblia. Que o Senhor nos ajude, meus amados, a amar e a compreender a Bíblia. Amém? Nós precisamos olhar para a Palavra de Deus, aprender a apreciar a Palavra de Deus, aprender a amar a Palavra de Deus, aprender a alimentar-nos dela e não nos deixar enganar por qualquer tipo de más interpretações. No capítulo do Salmos 34, verso 4 diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia! Nós temos a Palavra de Deus, nós temos o Deus dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Não precisamos de buscar, seja lá o que for. Meus amados, deixem o tempo estar passado, mas deixem-me abrir o meu coração e dizer: cuidado com, às vezes, querer saber tantas respostas e procurar respostas e eu quero saber, e coisas do futuro. E há muitas pessoas que, mesmo crentes, que querem saber e que querem procurar. Nós precisamos ter o nosso olhar focado no Senhor. Porque há muita profecia que não vem de Deus. Isto parece um contrassenso, porque eu creio, eu acredito muito que Deus fala para a palavra, fala para a profecia, e eu não estou a dizer aqui de maneira nenhuma a pregar contra a profecia. Eu estou a dizer é que há muitos que dizem profecias e a profecia não é de Deus. E às vezes não é preciso ser profeta, é preciso ser um homem ou uma mulher sensível e dar uma palavra certa, e essa palavra ser de Deus. E a gente parece que foi uma profecia. Isso parece que foi Deus. E às vezes não é preciso grandes coisas. Às vezes a gente dá mais para a profetada, não é? Para a profecia. Eu digo isto porque às vezes há a tendência, os crentes insistir insistentemente: ai, a Deus, e então salvar alguma coisa que lhes vinha mais ou menos na direção ou naquilo que estão à espera, e que bom. Depois as coisas, se não acontecem, vão ficar muito decepcionados. Essa profecia não se cumprir, vão ficar muito decepcionados. Então nós temos que ter cuidado. Já aconteceu. Sei que falo disto. Então que Deus nos abençoe a cada dia. Amém? Que Deus nos abençoe a cada dia, que abençoe os irmãos, e que nós possamos aprender a buscar ao Senhor. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados.
do seu rosto não ficarão e não ficaram confundidos. Que os que olham para o Senhor não ficam confundidos. Amém? Amém? Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra, verso 17, de todas as suas angústias. Ficamos no Senhor. O Senhor abençoe a todos. Muitas bênçãos para todos. Boa continuação de bom domingo. E eu desejo que cada vez mais nós possamos amar a palavra de Deus. Amém? Eu quero dizer, meus amados, que a palavra foi poderosa. E não quero passar pela minha mente que nenhum de nós que somos filhos de Deus tenha atitude de saúde. Devo dizer-vos que no prédio onde eu habito, recentemente, há um ano, 10 anos, abriu uma loja em que se pratica lá uma série das novas terapias, não é? Desde reiki e por aí fora. E curiosamente eu encontro até que tem coisas engraçadinhas. Coisas muito engraçadinhas que serviam para decorar até uma mesa, um vizinho, um centro para as nossas casas. Mas nunca na minha vida eu era capaz de comprar ali, fosse o que fosse, por muito engraçado que fosse, só porque eu sei que ali não é uma casa onde o Espírito do Senhor está. Isto a propósito da mensagem que o Senhor nos trouxe à igreja para nos alertarmos. Que muitas vezes, meus amados, num momento de muita aflição, em que nós queremos uma resposta para ontem, e o Senhor diz que responde no tempo dele, e nós vamos por caminhos tortuosos. Eu volto a dizer o versículo que o irmão e pastor ensino aqui sublinhou algumas vezes. Saul entendeu que era Samuel. Isto vem a propósito muitas vezes, e eu sempre gosto de dizer isto aqui, reforçar. Eu sou anti-achista, porque muitas vezes eu acho que é assim. É como se Saul dissesse assim: eu acho que é Samuel. Vamos estar atentos ao que o Senhor falou esta manhã à igreja aqui junto. Vamos ficar atentos. Há um hino que diz: o meu cálice leva-te, Senhor. Vem encheu e falo transbordar. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor, para Ele ter sempre o nosso cálice cheio, não é? Cheio da sua presença, para não termos necessidade de, em tempos de angústia, procurarmos as cartomantes do século XXI, não é? Ou as necromantes do século XXI, ou as médias do século XXI, ou os feiticeiros do século XXI. Agora nós somos muito bonitos. Eu quero dizer-vos uma coisa, meus irmãos. O diabo, ele tem feito uma obra que, deixem-me dizer-vos, uma obra muito grandiosa para enganar os escolhidos de Deus. Cuidado. O meu cálice leva-te a subir. Encheu e fala-te. O meu cálice e leva-te, Senhor. Vem, ó Deus,
permite-me usar esta expressão, fazer moça os nossos corações, de maneira tal, Senhor, que possamos somente olhar para o autor e consumidor da nossa fé, porque tu, Senhor, nunca faltas. Tu nunca nos faltas. Tu prometeste estar conosco todos os dias da nossa vida e não só quando vimos à igreja, à casa do Senhor. Até mesmo assim, a tua misericórdia é tremenda. Porque tu prometeste que estavas conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos tempos. E é por isso que este alerta neste tempo foi um alerta necessário para a tua igreja. Assim eu creio, Senhor. Porque tu, Senhor, quando envias a tua palavra, Senhor, é porque há um propósito para que ela seja anunciada tal como foi anunciada esta manhã. E é por isso que eu estou grato, Senhor, pela palavra, Senhor, abençoada, que fizeste chegar, Senhor, ao coração. Nesta hora, Senhor, eu quero também orar com o Nelson, que completou mais uma primavera, Senhor. Abençoa, Senhor, abraça o Nelson, e que o Nelson compreenda que a tua palavra está registrada, que tu, quando olhas para as palmas das tuas mãos, encontras lá o nome de Nelson. Da mesma forma, Senhor, eu também quero entregar, Senhor, a minha nevinha Samara, Senhor, para que tu possas, Senhor, abençoar esta menina, Senhor. Dar-lhe, Senhor, sempre a possibilidade dela aprender, junto com o seu pai e com a sua mãe. E é por isso que eu entrego também o Filipe e a Daniel, para que transmitam a Samara, Senhor, a tua palavra. Quando também, Senhor, permitires que tu também me dês sempre esta oportunidade para também transmitir à minha netinha a tua palavra. Eu oro agradecido, Senhor, por todas as coisas, no nome daquele que é sobre todo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Meus amados, no dia 2 de outubro, não temos anunciado porque ainda não retomamos a normalidade, temos ali fixadas as atividades da igreja. No dia 2 de outubro, isto é, de hoje a 15 dias, nós vamos estar assinalando o aniversário da igreja. E este ano eu faço este propósito de, ao assinarmos os 55 anos, se não falhar a minha memória, de porta aberta nesta cidade, também lembrar que há 80 e quase 90 anos em Ovar, também o Senhor permitiu abrir-se ali as portas. Até porque já fizemos o aniversário de Ovar, e assim este ano vamos ficar juntos. E depois eu vou falar com o nosso querido, se quiser estar connosco, mas depois eu falo. Para isso, o que é que nós temos sempre feito? Fazemos o nosso culto às 10h30 da manhã, por ser um culto único, não fazemos inovar, às 10h30 aqui na casa do Pai, e depois de terminar vamos ao centro bíblico, onde vamos conviver, vamos almoçar juntos, e para isso eu vou pedir, eu não sei se posso pedir publicamente ao quem quiser, porque tem sido sempre ele que tome essa responsabilidade de tomar nota, quem quiser, até para um controle. Portanto, o preço do almoço será mais ou menos a inflação do momento, não será muito mais caro que 6, 7 euros, digo eu estou aqui a inventar o número, mas é mais ou menos isso que nos paga. Mas o importante, meus amados, é nós convivemos aqui. Isto porquê? Para quebrar a frieza. Amém? Sim, pode. Para quebrarmos a frieza. Vamos então, nesse dia 2, fazer nesse dia mais uma marca no povo de Deus. Amém? Feito isto, tenham todos um bom domingo, uma boa semana, lembrando que no primeiro sábado de cada mês temos jejum e oração. Fazemos este meio jejum até ao meio-dia. Na segunda a sexta-feira de cada mês temos vigília e oração. E aproveitemos sempre
fora da reunião normal de oração à terça-feira às 9 horas, neste jejum de oração, nesta vigília de oração, vamos aproveitar para orar, louvar e partilharmos das bênçãos que o Senhor nos tem feito. Porque eu não acredito que nenhum de nós tenha uma experiência com o Senhor. Um bom domingo, uma boa semana.